Então, olha só, eu disse que o vínculo conjugal e matrimonial é o casamento enquanto instituto. De fato, né, a sociedade conjugal ela é muito mais ampla. Por quê? Porque ela envolve todos aqueles deveres, né, matrimoniais que eu já tinha comentado com vocês. Então, se a gente abre ali no artigo 1571 do Código Civil, né, ele fala da sociedade conjugal, ele não fala do vínculo matrimonial, porque a sociedade ela é muito maior do que isso, com os deveres e tudo mais. Então, olha lá o que diz. A sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento, que nós já estudamos, pela separação judicial ou pelo divórcio. Então, essas ocorrências aqui do 1571, né, nos 4 incisos, elas demarcam o fim de certos deveres conjugais e até o momento para que haja a partilha. Aqui eu faço a diferenciação para vocês, lá no slide número 8, da separação, não é mesmo? Olha só, separação de fato ocorre quando os cônjuges deixam de partilhar objetivos, deveres, intimidades. Nesse caso, a sociedade conjugal deixa de existir, mas o vínculo matrimonial não, porque a pessoa continua casada. Lembra do fio? O fio ele só tá frouxo, ele não foi rompido, né? E aqui, óbvio que nos dias de hoje, os efeitos são somente a cessação dos deveres conjugais do regime matrimonial. Laura, por que então você defende? Porque, de fato, muitas pessoas deixam de ficar uma ali com a outra, continuam casadas, né? Não se divorciam, mas elas estão separadas de fato, inclusive se relacionando com outras, entende? Aqui falei um pouco da separação de corpos, olha só, é mais frequente quando há uma ameaça de violência física ou perturbação por parte de um dos cônjuges ao outro em relação aos filhos, e aí surge, um dos cônjuges é retirado do lar preliminarmente, né? E aqui é interessante eu fazer um pequeno parênteses, até estava falando isso para os meus alunos de responsabilidade civil pelo seguinte aspecto. O que todo professor de direito civil fala quando está dando aula de direito de família? Que a figura da culpa foi suprimida pelo Código Civil atual. Aquela culpa que tanto era carregada no direito de família, né? De certa forma ela foi suprimida com a codificação atual. Só que ela não foi suprimida totalmente. Em 2 aspectos ela é presente. É necessária a apuração dessa culpa, na questão dos alimentos e na questão da responsabilidade civil. Porque a responsabilidade civil, nesse caso, que envolve o direito de família, ela vai ser o quê? Subjetiva, ou seja, mediante verificação de culpa, tá bem? Bom, aí vem o parágrafo 1º do 1571 e diz: o casamento válido somente se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste código quando a figura dos ausentes, a figura da ausência que vocês estudaram em parte geral. Dissolvido, tá vendo? Porque somente a morte ou o divórcio vai o quê? Romper aquela linha. A separação, ela só deixa aquela linha frouxa, não é mesmo? Então, olha lá o parágrafo 2º do 1571. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, porque aí você vai falar assim, Laura, conversão é porque quando existia, né, era necessário que houvesse primeiro a separação para depois divorciar. O cônjuge poderá manter nome de casado, salvo no 2º caso, dispondo em contrária a sentença de separação judicial. Bom, volto a repetir, essa separação judicial consensual, quem consegue fazer isso na prática? Porque se você vai lá, né, que seja ela judicial ou extrajudicial, que juiz, né, que cartório vai aceitar isso? Fala, não, para que você vai fazer isso? Já vamos fazer o divórcio, né? Então, aquela defesa que eu tenho, mas por questões subjetivas, que a mulher é beata, ela entende que se ela for divorciada, ela não vai entrar no reino dos céus,
eu defendo ela na teoria, porque na prática ela seria muito difícil, né? Isso daí teria que ter um embate jurídico muito grande, tá bem? Tudo certo? Vamos adiante.